Olá, boa tarde. Está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é a Revolução Industrial. O contexto, vamos começar com o contexto. A Europa do final do século XVIII ainda mantinha uma estrutura agrária. A Europa do final do século XVIII, até o final do século XVIII, a Europa ela mantinha uma estrutura agrária. Ou seja, o que prevalecia na Europa era a agricultura, tanto econômica quanto socialmente. A maioria da população ainda era rural. E a exploração da terra se dava de forma arcaica, com permanência de elementos feudais nas relações sociais, embora as relações servis estivessem em vias de extinção. Na Inglaterra, porém, esse cenário era um pouco diferente. Desde o início da política de cercamento dos campos no século XVII, as relações capitalistas estavam instaladas no campo inglês. Lá a propriedade de terras era extremamente concentrada, mas o agricultor típico era o arrendatário, com empreendimento comercial médio, operado por mão de obra contratada. Se por um lado o mundo agrícola europeu era lento nas mudanças e tradicional na forma, o comércio e as manufaturas apresentavam muito maior dinamismo no século XVIII. Lembre-se que, a esse tempo, toda a América estava sendo colonizada por metrópoles europeias, cujo sistema colonial determinava intenso comércio entre os continentes. No caso inglês, as práticas comerciais intensas ao longo desse século serão diretamente responsáveis pela industrialização. Vamos agora para as condições para a Revolução Industrial. A transformação na forma de produção de manufatureira a industrial teve início na Inglaterra na década de 1780, por uma série de condições preliminares. Segundo Hobsbawm, contudo, a superioridade tecnológica não estava entre essas condições. Para este autor, a educação inglesa, base para a tecnologia futura, era deficiente, não permitindo refinamentos intelectuais. Mais do que causa, a tecnologia foi um dos efeitos da Revolução Industrial. Então, qual foi um dos efeitos da Revolução Industrial? A tecnologia. Então, a tecnologia foi um dos efeitos da Revolução Industrial, ok? Para Hobsbawm, assim como para Christopher Hill, as bases da Revolução Industrial devem ser buscadas na Revolução Inglesa de 1640. O fim do absolutismo inglês permitiu uma política de apoio ao desenvolvimento econômico, inicialmente através da implantação de relações capitalistas na terra, que agora deveria estar voltada para a produtividade. As mudanças na estrutura fundiária da terra e o estabelecimento do trabalho assalariado no campo também geraram excedente de mão de obra, que será absorvido nas atividades industriais. Outra condição que a Inglaterra possuía foi o acesso a mercados coloniais, tanto como produtores de matéria-prima,
o algodão, por excelência, como consumidores finais de manufaturados. Importante lembrar que a produção de algodão nas colônias inglesas na América era feita com trabalho escravo e que os britânicos foram, até o século XVIII, os grandes responsáveis pelo tráfico escravo no Atlântico. A indústria algodoeira foi assim lançada como um planador, pelo empuxo do comércio colonial ao qual estava ligada, um comércio que prometia uma expansão não apenas grande, mas rápida e, sobretudo, imprevisível, que encorajou o empresário a adotar as técnicas revolucionárias para lhe fazer face. Nesse sentido, a produção têxtil algodoeira é o cerne da Revolução Industrial, porque ela impacta a economia britânica, tanto pela grande quantidade de trabalhadores envolvidos, quanto pelas intensas e complexas relações comerciais de importação de matéria-prima e de exportação de mercadorias. O advento do modo industrial de produção afetou todas as esferas da vida social, desde as relações de trabalho entre o artesão e seu ofício e depois entre o operário e seu patrão, até as condições de manutenção da mão de obra salariada atada, de um lado pela pressão da sobrevivência e, por outro, pela incitação ao consumo discreto, ainda nas primeiras décadas do século XVIII. Modos de produção industrial. O artesanato, primeira forma de transformação dos bens naturais, previa a existência de um detentor do conhecimento, o artesão que, por sua vez, detinha os meios de produção. Ao produzir todas as etapas de um item, o artesão levava um tempo muito maior para concluir. A indústria, por sua vez, alterou a relação do produtor com seu produto. Dentro da fábrica, a divisão do trabalho estabeleceu-se pela imposição do sistema de fábrica, setorizando as funções em linhas de produção contínuas. Desse modo, dispensou a necessidade do operário com conhecimento específico do processo produtivo. Para Hobsbawm, esse foi o elemento central que permitiu a Revolução Industrial, ou seja, a transformação do artesão em operário. Então, foi com a Revolução Industrial que houve a transformação do artesão em operário. A questão tecnológica, portanto, aparece para ampliar a produção. É por isso efeito das mudanças sociais. A burguesia industrial convertia-se então em detentora dos meios de produção, enquanto os trabalhadores tornavam-se alienados em relação ao valor de seu trabalho, já não era mais medido pela quantidade de produtos, e sim pelo número de horas trabalhadas. A alienação do trabalho, bem como o conceito de mais-valia, que designa o lucro que o burguês tem sobre a mão de obra do operário, foram desenvolvidos por Karl Marx, (1818 a 1893) e Friedrich Engels, 1820 a 1895, em Manifesto do Partido Comunista, em 1848, livro originalmente entregue em forma de panfleto nas portas das fábricas, a fim de conscientizar o proletariado de sua condição de classe explorada. A historiadora
Stella Maria Bresciani, no livro Paris e Londres do século XIX, O Espetáculo da Pobreza, 2004, reúne a visão de diferentes contemporâneos londrinos e parisienses a respeito das modificações que a instalação de indústrias trazia ao aspecto das cidades. Entre eles foram citados Walter Benjamin, Baudelaire, Frederic Engels, Edgar Allan Poe e Victor Hugo. Em Victor Hugo, a imagem do caos de uma multidão sem nome é encarregada da representação cujo movimento não domado de uma massa humana, cujos componentes se subtraem a qualquer regularidade visível imediata. As metáforas da selva virgem e das pradarias americanas compõem a figuração estética do perigo velado e iminente. Nas ruas de Paris, o assalto dos ladrões se assemelha ao ataque dos índios. O ruído da cidade lembra o irritante, incontrolável e ininterrupto zunir de uma colmeia de abelhas. Assim, o incremento tecnológico proporcionado pela inclusão de máquinas a vapor no processo produtivo também foi responsável pela decadência dos espaços urbanos, que não estavam preparados para uma mudança estrutural tão vertiginosa. Por outro lado, tal mudança foi justificada, frequente nos planos de higienização da cidade, que previam a sujeição moral dos corpos em torno de regras médicas e de higiene. Em torno das fábricas, formavam-se aglomerados de operários. Os bairros não eram bem vistos pelo restante da cidade, entendidos como lugares de contágio de doenças, prostituição e violência. Pessoal, pesquisem no Google a imagem do protesto de trabalhadores de minas de carvão na Inglaterra. Pesquisem a imagem, tá? As jornadas de trabalho podiam chegar a 16 horas diárias. Mulheres, crianças e idosos ganhavam menos que homens. Todos, porém, trabalhavam no mesmo ritmo. Frente ao quadro de pobreza, exploração, os operários conseguiram organizar resistência. Primeiramente, as ações eram pouco articuladas, como o ato de quebra das máquinas, conhecido por movimento ludita. Depois, ao longo do século XIX, movimentos operários passaram a reivindicar proteção e direitos para os trabalhadores e a representação na lei para essa camada que era esquecida pelo direito público. Vamos agora para a Revolução Urbana Europeia. O capital acumulado, ou seja, o lucro acumulado, ao longo dos anos, permitiu que altos investimentos fossem feitos nas indústrias. Seu ritmo de produção tornava cada vez mais deslumbrante o invento tecnológico que produzia no lugar do homem. Com a máquina a vapor, os industriais puderam deslocar seus empreendimentos para lugares distantes do interior, formando novos núcleos urbanos. Na Revolução Industrial foi criado pelo homem a máquina a vapor, que facilitou o trabalho, facilitou a geração de lucros.
Mas não era apenas o sistema fabril que crescia. A vida urbana viu crescer enormemente a sua população no século XIX. Para alimentar a todos, o campo também precisou operar uma revolução agrícola para atender à grande demanda. Os meios de transporte passaram por uma reformulação para escoar a produção e levar trabalhadores às fábricas e clientes aos pontos de comércios. Estradas foram abertas na Revolução Industrial, permitindo o comércio interno de forma a fortalecer as economias locais. O que fez fortalecer as economias locais na Inglaterra foi a Revolução Industrial. A partir do momento em que estradas foram abertas, permitiu que o comércio interno se fortalecesse, né? Foi a partir do momento em que estradas foram abertas, foi que fortaleceu a economia local da Inglaterra. A ferrovia tornava-se o ícone das transformações tecnológicas e urbanas. Nenhuma outra inovação da Revolução Industrial incendiou tanto a imaginação quanto a ferrovia, como testemunha o fato de ter sido o único produto da industrialização do século XIX totalmente absorvido pela imagística da poesia erudita e popular. Gente, eu quero fazer uma correção, que a Revolução Industrial, ela foi na Europa, tá? Foi na Europa. Que eu saiba, foi na Europa. A rápida expansão das ferrovias pela Europa deveu-se a verdadeiras coqueluches ferroviárias, entre aspas, geradas tanto pelo encantamento quanto e principalmente pelo excedente de capital agora dirigido a financiamento de linhas férreas e estações. Em grande parte eram construídas com capital, ferro, máquinas e tecnologia britânicos. As fábricas, as ferrovias e a massa de operários transformavam a fisionomia das cidades industriais. A atmosfera em volta, em neblina e saturada de fumaça, na qual as pálidas massas operárias se movimentavam, perturbava o visitante estrangeiro. Mas essa economia utilizava a força de 1 milhão de cavalos em suas máquinas a vapor. Produzia 2 milhões de jardas de tecido de algodão por ano e mais de 17 milhões de fusos mecânicos. Recolhia quase 50 milhões de toneladas de carvão em um só ano. Seu comércio era 2 vezes superior ao de seu mais próximo competidor, a França. E apenas em 1780 a havia ultrapassado. Era de fato a oficina do mundo. Pesquisem na internet a imagem, pessoal. Eu quero que vocês pesquisem no Google a imagem. As ferrovias são símbolo da Revolução Industrial. Aí vocês vão ver lá as ferrovias. Ok? Considerações finais. Tantas mudanças na forma de produção haviam promovido uma revolução não apenas econômica, mas social, que mudaria a fisionomia das cidades
e a forma de acumular capital e, por consequência, as formas de reação a ele. O século XIX, especialmente a década de 1840, foi de intensa mobilização política na Europa, e uma das questões centrais da Primavera dos Povos foi justamente demonstrar que o avanço capitalista com a Revolução Industrial não havia trazido a igualdade não havia trazido a igualdade um dia sonhada pelos idealistas iluministas. Restava fazer a crítica e propor uma alternativa ao capitalismo. É nesse contexto que será elaborado o Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, em 1848. Então, aqui, pessoal, a Revolução Industrial foi na Inglaterra e na Europa. Se tiver mais algum lugar que eu não citei, aí vocês deixam no comentário. Deixa nos comentários se tiver algum lugar que eu não citei. Mas que eu saiba, os únicos lugares que ocorreu a Revolução Industrial foi na Inglaterra e na Europa. E a França estava competindo, né, com a Europa. Por hoje é só, meus amores. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Quando tiver um vídeo novo no canal, você será notificado. Se você gostou da aula, achou interessante, aprendeu como que foi a Revolução Industrial, você adquiriu o aprendizado, deixa seu like, deixa seu joinha, deixa seu like. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau, pessoal!